Olá, alunos. Venho trazendo para vocês o conteúdo sobre comércio eletrônico. Faz parte aí da nossa disciplina de Sistema de Informação. Sou o professor Rogério e vamos lá. Bom, o comércio eletrônico ele surgiu aí praticamente com o advento da internet, então ele tem algumas décadas e no Brasil ele vem crescendo muito, principalmente nessa última década. Então, conforme a gente consegue ter uma abrangência maior da internet, uma abrangência maior das relações entre os entes, entre as entidades, né, que nós vamos ver no capítulo, nós vamos tendo um desenvolvimento melhor do comércio eletrônico. Porque entra a questão da confiança também. Né? Então, assim, antigamente era impensável de uma pessoa comprar um calçado ou uma roupa pela internet. E isso hoje já é uma coisa natural. Então, a gente tem essas situações que hoje são normais, que até pouco tempo atrás eram impensadas. Com a questão da promoção, da desdobramento da internet, principalmente com o uso dos smartphones, e a questão da confiabilidade e da estabilidade dessa internet, isso vem trazendo um terreno muito rico para que as empresas possam vender os seus produtos e serviços eletronicamente, ou seja, pela internet. Então, ela vem ali mudando bastante, né, a cadeia de valor dos produtos e serviços na empresa. Então, o que é o comércio eletrônico, né? Ele é a realização de atividades comerciais, né? Distribuição, compras, vendas, marketing, manutenção de produtos e serviços, por exemplo. Então, a Amazon, por exemplo, ela começou com dois sócios, praticamente, que faziam tudo, que era só uma intermediação, e hoje, né, é uma das maiores empresas do mundo em faturamento, em volume de serviço, né? E ali, ó, qualquer transação comercial é executada. Nós temos alguns tipos de transações comerciais que são executadas. E praticamente nossa fala de hoje é sobre isso. Nós temos o B2B, que é o business to business, que é a relação de empresa com empresa. Então, quando uma empresa faz alguma transação comercial com outra empresa eletronicamente, então, por exemplo, a critério de exemplo mesmo. Quando a Lojas Americanas faz algum negócio com a Submarino e isso é eletronicamente. Quando um banco, por exemplo, o Banco Itaú faz negócio com o Banco Bradesco e é feito de maneira eletrônica, né? O Banco do Brasil faz alguma transação com a Caixa Federal, também uma transação eletrônica, e é empresa com empresa. Então, nós temos aí essas situações que vão representar esse tipo de relação que é o business to business. Né? Então, subconjunto de comércio eletrônico no qual todos os participantes são empresas. Nós temos os business to customer, né? Que é negócio com o cliente. Né? Então, aqui já são relações que vão inferir entre a empresa e o cliente final. Uma forma de comércio eletrônico na qual os clientes tratam diretamente com uma empresa e evitam os intermediários. Então, quando você acessa um website e você faz uma compra, por exemplo, no Walmart, ou Carrefour, Lojas Americanas, Submarino, e aí qualquer outra, né? Você está fazendo uma compra online, você está fazendo uma transação online. Então, você, cliente final, consumidor, está fazendo uma transação junto a uma empresa que possui um CNPJ. Essa relação, né, ela se caracteriza por ser um business to customer. A outra relação que nós temos é o C2C, né? Customer to customer. Aqui é um caso um pouco mais, às vezes, mais difícil de a gente ver exemplos. Eu separei aqui alguns. Né? Nós temos aqui o Mercado Livre, a Airbnb, a Uber e o eBay. Né? São empresas que elas fazem elas têm uma certa representatividade, mas a relação verdadeira é de cliente com cliente. Não? Então, nós temos aqui o comércio eletrônico cliente a cliente, né? O consumer to consumer, subconjunto de comércio eletrônico que envolve transações eletrônicas entre clientes por meio de um terceiro que facilita o processo. No caso, essas empresas citadas aqui, elas são esses facilitadores. Né? Quando você chama o Uber, é um autônomo que está vindo te atender. Você é CPF, pessoa física, ele também é CPF, pessoa física naquele momento, mas
é uma relação C2C, né? Por mais que existe uma empresa Uber por trás. O Mercado Livre é a mesma coisa. Eu vou vender, sei lá, uma lapiseira, né? Eu entro lá no Mercado Livre, coloco essa lapiseira para ser vendida, você entra lá, gostou, faz a compra dessa lapiseira e o Mercado Livre só intermedia, né? Ele, na verdade, ganha uma comissãozinha ali por ser o local que está disponibilizando essa situação, que é o mesmo caso aí do eBay, né? O eBay é como se fosse o nosso Mercado Livre, e o Airbnb, né, em relação a quartos, né, para alugar e hotéis e tudo mais. E aí eu trouxe aqui um entendimento diferente em relação ao comércio eletrônico, né? O crescimento do e-commerce e o coronavírus. É uma reportagem que eu extraí da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, de uma matéria agora de 18 de abril de 2020, né? Onde ela vem trazendo para a gente quais são as empresas que estão tendo impacto, né? Junto aí essa pandemia que nós estamos passando, né? Então nós temos aqui que mergulharam nos números para fazer o levantamento e aí nós temos a seguinte situação. Foi analisado 20 milhões de pedidos feitos em 4 mil lojas virtuais entre 1º de março e 8 de abril de 2020. Para esse estudo, consideramos apenas as vendas online de produtos físicos, ou seja, não foram considerados serviços como viagem, turismo ou aplicativos de entrega. E aí ele separou aqui as 16 principais categorias que estão tendo um ótimo volume de transações no comércio eletrônico: artigos esportivos, autopeça, bazar importados, bebidas, bijuterias e acessórios, brinquedos e jogos, calçados, cosméticos, eletrodomésticos, eletrônicos, farmácia, livraria, moda, móveis e decoração, ótica e supermercados. Peço que tenham atenção que nós estamos falando de comércio eletrônico. Se a gente falar de comércio de maneira generalizada, por exemplo, o cosmético é um segmento que está sendo impactado negativamente, se a gente olhar como um todo, né? Então, assim, as vendas de cosmético no Brasil caiu muito nos últimos meses, né? Agora, contudo, né, se comparado como é que estava antes da pandemia e agora em relação a transações no comércio eletrônico, é um tipo de segmento que teve destaque. Então, só essa ponderação. Cuidado que não é porque ele tem essas categorias aqui, quer dizer que essas categorias estão todas salvas, vamos dizer, no cenário atual, né? Nós temos, na verdade, situações distintas aqui. Situações distintas. E aí, né, diferenças do business to business com o business to consumer e o consumer to consumer. Eles não são iguais, existem algumas diferenças entre eles, né? Depois eu peço que vocês façam uma leitura mais pormenorizada aqui sobre as características, né? Mas aqui nós temos aqui negócio com negócio são milhares ou milhões de dólares. Nós não temos relações de poucos reais, né? De uma empresa com outra empresa. Isso acontece de cliente com cliente, né? Aí sim, cliente com cliente, ninguém vai fazer transação aí de altos valores, assim, é muito difícil, né? O que seria uma transação de alto valor para uma pessoa física? Uma casa, um carro, coisa do tipo. É possível comprar uma casa, um carro pela internet? Sim, hoje nós temos o OLX, por exemplo, o próprio Mercado Livre. Então, é um exemplo de você fazer uma transação usando comércio eletrônico, por mais que efetivou essa negociação sendo presencialmente, mas a transação foi feita por comércio eletrônico, né? Então, a gente poderia sim colocar como sendo o maior tipo de transação, geralmente, né? E aí, nós temos aqui algumas outras características, né? A duração do processo de vendas, número de tomadores de decisão envolvidos, uniformidade da oferta. Aqui, empresa com empresa, tipicamente uma oferta uniforme de produto, né? E aqui pode ser uma coisa mais específica, né? A questão da personalização, a complexidade do processo de compra, né? Então, também é a mesma coisa, né? Você vai comprar uma empresa e aí você faz um negócio eletrônico. Depende, muitas vezes, de autorizações de órgãos regulamentadores, né? Então, existem outras questões que vão influenciar essa transação que teve como ponto de partida o comércio eletrônico. Motivação para a venda, né? Acionado por uma decisão ou necessidade de negócio, acionado por uma necessidade ou emoção do consumidor individual e acionado por uma necessidade ou emoção do consumidor individual.
Então, assim, quando você envolve o consumidor final, o cliente final, geralmente envolve a questão da emoção. Então, essa é uma característica peculiar. Aqui, né, eu quis trazer o símbolo, o logo, dos 10 principais varejistas que nós tivemos aí elencado no ranking do Brasil no ano de 2019, né? Carrefour, Pão de Açúcar, Via Varejo, Walmart, Americanas, Magazine Luiza, Raia Drogasil, Renner, Grupo DPSP e Riachuelo. São os 10 principais varejistas em faturamento e comércio eletrônico, pessoal. Comércio eletrônico. Nós estamos falando de comércio eletrônico. Então, eu não estou falando aqui na competição de uma rede que não trabalha com comércio eletrônico. Então, a gente está falando de números que surgiram do comércio eletrônico. Aqui tem um link, quem quiser acessar, tem bastante material relevante na Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, né? Que estimula aí o desenvolvimento desse canal de relacionamento com o cliente. Nós temos ainda muito mercado no Brasil. E aí, né, como é que fica aqui a questão, né, envolvendo o governo? Nós temos aí com esse mesmo raciocínio do B2B, do B2C e do C2C, nós temos esse mesmo entendimento, só que envolvendo o governo, o e-government, ou o governo eletrônico. Então nós temos o G2C, o G2B e o G2G, né? Que nada mais é que, né, envolvendo cada um aqui. Então, o G2B é o Government to Business, né? Então, a relação de governo com empresas. Quando eu vou ter uma licitação do governo lá e a sua empresa participa, por exemplo, né, você tem lá um G2B. Quando você tem ali um G2E, né, esse aqui é o único diferente do que nós já tínhamos visto, só que falando de iniciativa privada, aqui é uma iniciativa pública. O G2E, Government to Employers, é o governo com os funcionários, né? São transações que envolvem o governo com os funcionários. Por exemplo, nós estamos tendo agora uma questão de diminuição de carga horária com diminuição do salário dos funcionários públicos. Está em trâmite para que isso possa acontecer, para diminuir os gastos do governo, né? Então, não deixa de ser um tipo de transação. Então, a pessoa, em vez de trabalhar lá 30 horas, geralmente os funcionários públicos na escala federal trabalham ali 30 horas, né? Geralmente, eles trabalharem às vezes 15 horas, 20 horas, e só que também receberem 50% do salário, 70% do salário. Seria um tipo de transação, né, eletrônica, vamos pôr assim, um tipo de negociação que envolve isso. Por exemplo, o G2G, né, Government to Government, relações de governos. Então, quando o governo brasileiro faz uma negociação com o governo chinês, né, para importação com exportação, quando o governo brasileiro tenta que a França, por exemplo, que é um estado extremamente protecionista, tente diminuir a quantidade de subsídios, né, que eles fazem aos seus agricultores e aí sobretaxam os produtos brasileiros. Então, o Brasil pode tentar que a França, por exemplo, não sobretaxe tanto o produto brasileiro, né? Ou seja, um produto que vai custar $100, o governo francês põe tanta taxa que ele vai chegar para o consumidor francês por $300. E isso força o consumidor francês a comprar o produto francês por $200. Sendo que o brasileiro, se não tivesse sendo sobretaxado, sairia a $100. Então, ganharia uma competição, teria uma vantagem competitiva no mercado francês. Só que, olhando pelo lado do governo francês, isso iria fragilizar, né, o seu produtor nacional. Então, isso aí entra em economia, na verdade, a gente já entra em economia, mas é uma área que tem economia, discussão de mercados, né, política de mercados, mas só para vocês entenderem negociações aí governamentais. Então, nós temos isso aí de maneira eletrônica também. O G2C, né, Government to Customer, já é permitido que uma pessoa, um profissional que tenha CPF, vamos dizer assim, ele tenha sim, né, algumas transações, ele é permitido que ele, como cidadão, que ele tenha transações com o governo. Então, ele pode requerer ali várias coisas. Tem vários exemplos, desde você pedir uma proteção da lei de informação, por exemplo, a você ir numa Câmara Municipal e pedir informação sobre um projeto
que está em andamento, né? Uma Câmara Municipal não pode impedir ou proibir que o cidadão tenha acesso a esse tipo de informação, né? Então, são situações que envolvem aqui essa questão do governo com esses outros órgãos, essas outras entidades. Aqui nesses slides aqui, vem trazendo exemplos e explicando isso que eu comentei com vocês. Como eu disse, eu não vou ficar aqui lendo um a um, mas nós temos aqui diversos exemplos que cita para cada um desses casos. Eu dei alguns exemplos, mas nos slides existem outros exemplos. Por agora é isso. Sobre o comércio eletrônico, então, eu queria trazer para vocês mais a importância do comércio eletrônico, como ele veio evoluindo nesses últimos anos e esses diversos tipos de relacionamento que nós temos no comércio eletrônico. Então, relembrando, nós temos o B2B, o B2C, o C2C, o G2B, o G2C, o G2G e o G2E, né? São as principais relações. Professor, existem outras? Sim, existem outras relações. Essas são as principais. Só para finalizar com uma indagação, né, uma curiosidade, já existe M2M, né, Machine to Machine, que seria o comércio de máquina com máquina. Então a gente tem as criptomoedas, nós temos inteligência artificial, nós já entramos aí, não deixa de ser, também um comércio eletrônico, mas numa outra pegada um pouco mais ainda tecnológica. Muito obrigado e por agora é isso.